Boa noite a todos. Boa noite. Vou fazer de novo a pergunta, né? Tá todo mundo olhando para aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Vamos animar, né? Que a paz de Deus Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um trabalho que a espiritualidade maior nos oferece, com todo carinho, com todo amor, né? Não é verdade? Nos trazendo como um banquete para que estejamos nos deliciando para levarmos a saúde do corpo e principalmente a saúde do espírito, porque a saúde do corpo é importante, mas se não tivermos a saúde do espírito, estaremos incompletos, porque a saúde do corpo é derivada da saúde da alma. Então precisamos estar em harmonia, mente, espírito e corpo. E para isso, aqui estamos juntos para nos ajudarmos. Afinal de contas, somos irmãos, filhos de Deus, e estamos nesse trabalho para construirmos não somente a parte de tijolo da casa espírita, mas principalmente a parte espiritual que já está alicerçada nas bases de José de Mococa. Sobre a rocha firme, a casa se edificou e ela está, graças a Deus e a Jesus, continuando sobre a rocha firme, cada vez mais intensificando-se através desses irmãos amigos, esses espíritos queridos que tanto nos assistem, que tanto velam por todos nós, né? Então vamos lá, gente. Hoje quem vai fazer a palestra vai ser nossa irmã Sandra, né? A nossa irmã Sandra faz parte junto com o pessoal da divulgação, de estar trazendo os palestrantes, e fizemos 3 espíritos gigantescos: Camille Flammarion, Leon Denis e agora Gabriel Delany, né? Os jovens de Allan Kardec. Mas ela vai falar melhormente na palestra e a gente vai aprender ainda mais sobre essas questões. Vamos aprender, né, gente? Estudar, ler, né? Observar bastante para que cresçamos, né? Sandra, Gabriel Delany, é nós e Deus, que a espiritualidade maior te traga toda a inspiração necessária para que a palestra seja maravilhosa, como sempre é, né? Nada. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejamos todos muito bem-vindos a mais um grande encontro que se faz na vida de cada um de nós. Independente do que a gente encontra no externo, mas o que a gente vem buscar no interno, no nosso íntimo, e o que a gente conquista, primeiramente pelo exercício da nossa vontade, é o principal da noite de hoje. E abrindo essa fala, como o Rafael estava dizendo, nós falamos de uma trilogia esses dias, encerramos essa trilogia com Gabriel Delany. E para abrir, essa frase dele que fala muito ao íntimo de cada um de nós, de que nada do que a gente faz a benefício da doutrina espírita fica perdido. Nada, nunca. Mesmo naquele instante que a gente está no silêncio das nossas almas, no silêncio das nossas dores e ninguém vê, a gente tem uma atitude que ninguém percebe, mas está registrada para o superior sempre, que é essa busca que a gente vive em todos os instantes da vida. E nessa abertura, eu também gostaria de trazer um agradecimento, uma fala ao nosso irmão Aguinaldo Moreira, que retornou à pátria espiritual nesse ano de 2020, que é um verdadeiro soldado da esquadra de José de Mococa, um amigo muito amado aos nossos corações, e que não perdia uma chance de falar de Gabriel Delany. Esse é o Aguinaldo. Sempre falava de Gabriel Delany, e mais que isso, ele estava preparando uma palestra para falar sobre Gabriel Delany. Então, a gente só adiou um pouquinho o encontro para fazê-la, né? Porque ele vai fazer. Quando a gente se reencontrar no plano espiritual, ou de volta no plano da Terra, a gente vai ter oportunidade para isso. Então, na noite de hoje, o nosso agradecimento é a nossa lembrança do nosso sempre grande amigo Aguinaldo. E aí, eu quero convidá-los para que nesse início a gente dê uma viajada no tempo e vá até Paris, capital da França, no ano de 1888. A gente vai até esse local para falar a respeito de um casal que vive em Paris. E esse casal tem uma loja que trabalha com produtos de limpeza. É uma loja simples, é um casal humilde, mas muito trabalhador. O pai, o chefe da família, ele está sempre viajando pela França, pelas cidades, fazendo negócio, fazendo caminhar o negócio da família. E a esposa fica em Paris
tomando conta da loja, ela que cuida da parte física, ela que está numa constante física na loja, e ele sempre viajando, fazendo negócios. Nesse ano de 1888 aconteceu algo de muito interessante. Esse senhor, nas suas viagens, chegou em um café lá em Paris. Mentira, ele chegou em um café numa cidade do interior da França. E aí estava tomando um café num domingo, quando nesse período que ele tomava café, ele percebeu que dois homens estavam conversando. E aí não é que a gente fica ouvindo a conversa, mas às vezes as pessoas estão falando e a gente ouve mesmo sem querer. Foi assim que aconteceu com esse homem. E esses dois personagens estavam conversando nesse café, e um comentando para o outro a respeito de uma filosofia que estava surgindo e a respeito de um pensador que se chamava Allan Kardec. E ele trazia uma teoria, ele falava que era possível a comunicação entre aqueles mortos e os vivos, que isso poderia acontecer, que era um processo natural, e ele estava trazendo literaturas a esse respeito. Aquele senhor que estava viajando, ouvindo essa fala, achou aquilo tão bizarro, achou aquilo tão hilário, que se intrometeu na conversa para zombar daquele assunto. Como assim vocês estão falando a respeito disso? O que significa vivo falar com morto? A pessoa morreu e está conversando? Que coisa sem sentido, sem lógica. Só que o outro personagem que comentava a respeito disso, ao invés de se irritar, de se chatear, ele virou para a direção daquele homem que estava fazendo essa abordagem, não se irritou, mas foi conversar com ele e disse: sim, isso acontece, isso tem sentido. O pensador que está trazendo essa abordagem se chama Allan Kardec. E sugeriu para ele que lesse a respeito desse e rapidamente fala um pouco para ele do que era espiritismo, que aquela filosofia que estava surgindo se chamava espiritismo. Assim, o homem, ouvindo essa história, continuava na conversa, que se tornou algo agradável, porque não se tinha violência nem agressão no meio, era um diálogo. Dias depois, ele voltou para casa, ele voltou para Paris. Quando retornou, ele ficou com aquela história na cabeça e falou para a esposa dele o que tinha se passado. A esposa dele, que já era mais espiritualizada, falou para ele o seguinte: então busque esses livros que ele indicou e vamos estudar para saber do que é que ele está falando. Qual a lógica disso? Qual o sentido dessa história? E assim, eles buscaram e chegaram ao Livro dos Espíritos e ao Livro dos Médiuns. Ficaram tão encantados com aquela literatura e aquela fala que estava chegando, vendo sentido e lógica naquilo, que disseram: vamos procurar conhecer o autor. Procuraram se aproximar. Ao chegar até Allan Kardec, foram extremamente bem recebidos. E a partir dali, nasceu uma próspera, grande e íntima amizade. Então, essa é a história desse casal. Guardem com vocês, que a gente vai voltar a eles daqui a pouquinho. E aí, nessa volta de tempo, eu quis trazer essas figuras, que eu acho que é sempre muito agradável vir aos nossos olhos e a gente trazer mais intimidade com eles. Pestalozzi como um pedagogo e educador fantástico, e Kardec, que foi discípulo do Pestalozzi. Ele fez um trabalho fantástico junto a Pestalozzi, e essa era uma direção muito firme que ele seguia. E é um ponto que vale muito a pena a gente estudar e se aprofundar nisso. Não vou entrar nesse tema, que seria fantástico, mas o tempo não cabe. Mas vale muito a pena a gente olhar Pestalozzi e Kardec. Inclusive, numa palestra anterior que fizemos aqui na casa, falando a respeito da reencarnação de Napoleão, falamos de Napoleão e Kardec, houve uma reunião em 31 de dezembro, onde foi feito haveria já um acordo, um combinar de ideias, e Allan Kardec iria reencarnar. Nessa reunião que aconteceu, Pestalozzi já estava encarnado. Em desdobramento, ele fez parte da reunião, que foi uma coisa fantástica. Então, é uma palestra que nós temos na casa, ainda não está divulgada, mas logo será, falando a respeito de Kardec e Napoleão. Então, por isso o Pestalozzi está aqui, porque é um personagem muito importante, como muitos outros. Mas como é uma pessoa que a gente fala, eu resolvi trazer a imagem que eu achei que seria interessante. E nós estamos nos reportando hoje a essa trilogia.
as informações que estão tidas aqui? Aqui embaixo tem a data da reencarnação deles e qual era a idade de Allan Kardec quando eles reencarnaram. Então nós tivemos uma palestra há 2 semanas atrás, que foi muito boa, do Rafael falando a respeito de Camille Flammarion. Quando Camille Flammarion reencarnou, Kardec tinha 38 anos de idade. Na semana passada, o Sr. Rinaldo nos presenteou com uma fala muito rica a respeito de Leon Denis. E quando Leon Denis reencarnou, Allan Kardec tinha 42 anos de idade. Gabriel Delany reencarnou em 1857. Quando ele reencarnou, Allan Kardec tinha 53 anos de idade. Eu achei interessante e resolvi trazer essas datas, esses números, esses períodos, porque eu acho que seria interessante, pelo menos para mim foi muito rico, olhar e ver quantos anos eles tinham quantos anos Kardec tinha quando eles reencarnaram. Como é que foi isso? Por conta das reuniões que aconteceram na espiritualidade e do protagonismo que esses 3 tiveram na história da doutrina espírita. Então, às vezes a gente fica falando, às vezes a gente se prende muito a questões de idade, o tempo passou, o tempo já foi, eu não me dei conta, e agora? Olha isso, olha essas idades. Kardec não era nenhum menino, nem um adolescente, quando esses 3 vieram e fizeram uma história de forma tão magnífica. Mas o nosso personagem central da noite de hoje, da nossa fala, é Gabriel Delany. Essa daqui é uma figura, uma imagem de Gabriel Delany quando ele tinha 8 anos de idade. Foi bem complicado encontrar imagens dele, porque ele era uma pessoa muito tímida. A literatura fala em diversos momentos que ele era muito tímido, era bastante reservado, e ele, como um sábio, como muitos sábios que a gente encontra pela vida, não se permite muitas filmagens, não se permite muitas fotos, porque alguns até dizem, não precisa me filmar nem me gravar, todo mundo já cansa de me ouvir. Eu fiquei em busca de imagens e figuras dele, imaginando e me remetendo a essa fala dos sábios quando dizem que já são tão vistos e que já são tão falados que, poxa vida, ninguém já aguenta mais. Aquele casal que nós falamos antes são Alexandre Delany e Marie Alexandrine, Madame Delany. Aqueles 2 lá atrás, que tem a loja de produto de limpeza em Paris, são os pais de Gabriel Delany. Por que a gente está falando isso? Para a gente ver o ambiente que Gabriel Delany nasceu. Ele nasceu e viveu com pais espíritas, praticantes e militantes da doutrina espírita. Após as primeiras leituras que tiveram contato com Allan Kardec, falar sobre Alexandre Delany ou Madame Delany, tranquilamente, gente, dá uma fala só a respeito deles. De tão rico e de tão grande que é a contribuição que esses 2 trouxeram para a doutrina espírita. Alexandre Delany, a literatura traz essa fala dele, ele conhecido, falado e vivenciado como grande farol do espiritismo. Esse, Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany. E a mãe dele, Madame Delany, ela foi a médium de Allan Kardec. Quando eles se aproximaram de Allan Kardec e começaram a participar das reuniões, perceberam quão desenvolvida já era a mediunidade da mãe de Delany. E a partir dali, eles começaram a trabalhar juntos, e ela, como escrevente mecânica, como está escrito aqui, várias mensagens dela através da mediunidade dela, foram publicadas nas edições da Revista Espírita. E aí, lendo isso, pesquisando a respeito disso, eu fiquei imaginando em quantas situações, em quantos momentos, em quantas leituras, em quantas vezes que a gente passa pela Revista Espírita, a gente ouve esses personagens, mas ainda não tem aquele conhecimento para fazer uma conexão de o quanto esse universo é grande e ao mesmo tempo pequeno, em que todos nos encontramos, em que todos nos vemos, em que a gente ouve um nome que aparentemente simplesmente passa, mas que
na medida que a gente vai buscando e a gente vai chegando até eles, a gente vai criando conexões. Então o nome, que até então era só um nome, a gente começa a pensar e refletir, eu já ouvi aqui em algum lugar, remete a alguém, e é assim que a gente constrói o nosso conhecimento, tanto conhecimento teórico, quanto conhecimento íntimo, daquela certeza de que todos nos encontramos. O universo parece gigante, mas nesses momentos acaba se tornando pequenininho, quando a gente vê que todo mundo se conecta e todo mundo se relaciona. E o nosso personagem central é esse, Gabriel Delany, que nasceu nesse universo rico de doutrina espírita, que nasceu entre grandes médiuns e que nasceu entre grandes trabalhadores. Na literatura fala bastante a respeito dele, que Kardec pegava Delany no colo. Tem uma passagem, inclusive, eu não encontrei para trazer detalhes, que ele pegava Delany no colo, brincava com ele, porque ele frequentava muito a casa um do outro. Delany, quando via que Kardec estava chegando, fazia festa. Sabe aquele tio que vai chegar, que tem doce, que tem brinquedo, que tem diversão? E tem uma passagem muito interessante, eu não coloquei porque eu não encontrei dados precisos e datas, que fala que Kardec estava com Delany no colo e fala para ele que ele seria um grande continuador da doutrina espírita. Imagina esse encontro, né, gente? E eu fico pensando também, tanto imagina esse encontro, como também a gente se vê, nós, diante de situações aparentemente muito simples, muito corriqueiras, que naquele momento às vezes a gente não consegue olhar, porque a gente está tão preso com as coisas do dia a dia. A gente está preso, por exemplo, ao horário que eu chego, que eu vou, que eu faço. Eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. E às vezes nessa correria do constante da vida, a gente não consegue ter uma percepção maior da beleza que nos envolve. Foi uma reflexão que eu fui tanto nessa leitura de Delany, quanto ouvindo falar tanto sobre Camille Flammarion, quanto Leon Denis. E aí, Gabriel Delany foi um engenheiro francês e dos primeiros pesquisadores espíritas. Ele tem uma história fantástica. E a sua linha de pesquisa, a sua linha de trabalho, é no contexto do problema mente e corpo. Gabriel Delany tinha um irmão chamado Ernesto Delany, e seu Rinaldo era amigo íntimo de Leon Denis. Em várias passagens da literatura fala de o quanto eles eram próximos. O irmão dele, o irmão de Gabriel, e Leon Denis. E outra coisa, para a gente ter uma percepção do tamanho do ser que era Gabriel Delany, quando Madame Kardec retornou à pátria espiritual, no seu velório haviam personagens muito importantes naquela época na França, espiritualmente, fisicamente. Espiritualmente ninguém comenta, né? Mas fisicamente tinham personagens muito importantes da história, da nossa história. Quem pronunciou o discurso no funeral dela foi Gabriel Delany. Um discurso fantástico e mostrando para todos, mostrando para a sociedade a grande mulher que havia sido Madame Kardec. Não só a grande mulher no sentido de cultura, no sentido de conhecimento, quanto no sentido de ser humano. O discurso dele é uma coisa magnífica, que vale muito a pena a gente buscar e trazer para perto. São aquelas falas que enriquecem as nossas vidas. Essa encarnação de Delany, ele viveu por 68 anos. E o outro ponto, a saúde física de Delany, ele não tinha uma boa saúde física. Conta-se que no casamento do irmão dele, todos perceberam, ali ficou muito evidente, já desconfiavam de que ele tinha algum problema, mas não se tinha muito noção do que era. Mas no casamento do irmão dele ficou bem gritante, que chama ataxia. Daí eu fui pesquisar, e é um equilíbrio da coordenação motora, possivelmente por danos no cérebro, nos nervos ou nos músculos. Não se aprofundam muito a respeito disso, porque não se fala... Delany não falava muito da vida pessoal dele. Ele não gostava muito dessas abordagens. Ele falava no sentido cultural, no sentido da ciência e da filosofia espírita. Era isso que ele queria que fosse visto, não ele enquanto pessoa.
Mas, pela literatura, esse problema ele já tinha desde a infância, a doença degenerativa foi avançando. No casamento desse irmão dele se tornava mais notório. E uma coisa que fala muito rapidamente é que ele não utilizava bengala ainda. Ele não aceitava utilizar bengala ainda naquele período. Então fala ainda porque mais para frente ele tem que usar desse recurso porque a saúde dele fica bem mais debilitada. A visão dele também nunca foi perfeita, desde a infância. Ele teve um abscesso no olho esquerdo. E se a gente observar algumas raras fotos que tem dele, se você olha de perto, você percebe que existia alguma coisa no olho esquerdo. Na medida que a gente vai lendo e vai se aprofundando, daí que vai um entendimento um pouco maior do que acontecia com ele. E por conta dessa deficiência visual, desse problema visual, ele foi dispensado do serviço militar. Denise, o senhor falou semana passada que, né, que serviu, mas ele foi dispensado por conta da visão. Essa narrativa eu trouxe porque, assim como nas nossas vivências, imagine esse ambiente que Delane vivia, a riqueza que era nos conhecimentos espirituais, nos estudos e nas reuniões que aconteciam. E eles, como eram precursores, estavam bem no comecinho, tinham um profundo cuidado com o mistificar das reuniões, com trazer com textualidade de que aquilo era verídico. E aí eles contam, quando sempre perguntavam para Deodanis para descrever alguma fala, alguma reunião, algum acontecimento, ele trazia essa narrativa que eu vou falar bem rapidinho. Ele trazia essa narrativa falando dessa reunião que aconteceu quando ele tinha 17 anos. Era uma reunião de efeitos físicos. Tinha um médium, e o que eles faziam? Eles encostavam, tinha a cortina, eu fiquei imaginando e fazendo analogia a gente, tinha a cortina, eles encostavam a mesa na parede e faziam como uma prisão mesmo, eles usam o termo cadeia, fazia como uma prisão para os médios, no sentido de dizer, não tem nem como ele sair para fazer alguma falcatrua, nem como ninguém chegar até ele. E mais que isso, tinha um médium. Você fica aqui atrapalhada? Tinha um médium, o pai de Delane vinha, pisava em um dos pés do médium para ele não sair. O outro assistente pisava no outro pé do médium para ele não sair. E a mesa estava encostada na parede e nas cortinas. Ou seja, qualquer movimento que tivesse, não tinha como acontecer porque a pessoa estava presa ali. Qual que era a intenção? Não é dizer que era uma prisão, mas dizer, essa reunião é idônea. Você que veio, que não acredita em nada, que acha que isso daqui é falcatrua, veja que não é. E aí ele conta que tinha uma caixa de música e um alto-falante sobre a mesa. Isso tudo era o preparativo para os médicos começarem a trabalhar. Na mesa tinha a caixa de música e o alto-falante. As luzes foram apagadas, todo aquele preparo foi feito, a obscuridade fez-se completa. Ao fim de alguns minutos, a caixa de música deixou a mesa e passeou no ar sobre os assistentes. Depois foi a vez do alto-falante, a qual uma voz sonora lançou algumas frases em inglês. Eu achei muito interessante esse cuidado que eles tinham, esse cuidado com o ambiente, porta fechada, tinha escada, gente olhando em cada lugar para dar certeza e credibilidade. Aqui não é falcatrua, não é brincadeira. E a gente não está aqui para perder tempo. Muito legal, não é? E trouxe a mensagem em inglês. Exatamente. Aí depois eles pediram para algumas pessoas que estavam lá no meio, que eram jornalistas, que fizessem a tradução, eles fizeram. Tem muitas falas interessantes nesse sentido, para trazer veracidade. E a pessoa que traduziu era um dos mais incrédulos que estavam ali. Sabe quando a pessoa vem à casa espírita dizendo, vou lá para mostrar que isso é palhaçada? Era assim que estava. Curiosidades a respeito de Delane. O primeiro número da revista científica e moral do Espiritismo foi fundada por ele. Não é só essa revista, são vários outros, tanto com Delane quanto com o pai dele, que juntos eles trabalhavam arduamente pela doutrina. Convidavam os outros a trabalhar e já diziam, é gratuito. Ninguém recebe nada, nem dinheiro e nem cobra por nada. Nós não temos o direito de cobrar aquilo que recebemos de graça. Tem muitos livros, muitas revistas que eram
Alexandre Delano e Gabriel Delano que eles envolviam, e a mãe deles não tinha um papel menos importante, ela era tesoureira, era administradora de todas as revistas e jornais que eles lançavam. Um outro ponto eu achei fantástico e resolvi trazer, que eles diziam, e era muito falado, que Delano era um cara inteligentíssimo e que tinha uma memória fantástica. Olha esse ponto, ele não casou, não teve filhos e adotou essa menininha com 7 meses de idade. Ela foi adotada por eles e esteve com ele até o último instante dessa sua encarnação. Olha que coisa bacana isso daqui, vou também passar rapidinho, mas olha que coisa fantástica. A gente traz esses nomes e coloca na mesa, né? E às vezes a gente fica pensando, será que precisa? Será que isso não é bobagem? O Espírito Verdade sabe, pelo meu pensamento eles vão saber. Porém, Delane, todos os dias antes de dormir ele orava. Não pedia que a vida amenizasse, mas pedia que ele tivesse forças para seguir em frente. E ainda assim, cada noite, ele tinha uma longa lista de parentes e amigos que retornaram à pátria espiritual, pedindo que os protetores amigos auxiliassem também. Gabriel Delano. Eu quis trazer porque achei tão rico, né? Às vezes a gente fica na dúvida, coloca ou não coloca? Coloca, é amor, coloca. Nesse trabalho dele, viajando bastante por toda a França, por conta de trabalho profissional, quando o pai dele retornou à pátria espiritual, que era um cara que eles muito se amavam, tanto ele quanto o pai e a mãe tinham uma relação muito boa, quando o pai dele retornou à pátria espiritual, ele estava muito doente. E foi uma hora muito dolorosa para ele, porque eles eram muito próximos, o pai era o alicerce dele. Ele não tinha podido usar a palavra porque estava doente, viajava muito, então foi um período muito doloroso. Mas depois, na revista, ele escreveu essa carta em homenagem ao pai dele, que vai ficar disponível depois se quiserem ver. Agora, por conta do tempo, eu não vou fazer isso, mas é belíssima. A gratidão que ele tinha por aquele grande homem e um momento profundo de dor que ele viveu ao ver aquele ser que ele tanto amava retornando à pátria espiritual. Ele não podia se pronunciar, ele não podia estar junto porque estava muito doente. Mas nessa carta ele diz, não é momento de tristeza, não é momento de angústia, não é momento de ficar triste. O grande homem que ele foi, certamente, está junto dos nossos que já retornaram à pátria espiritual. Aí a gente vê a beleza dos grandes espíritos, né? Eu trouxe isso daqui falando que o senhor Alexandre, pai dele, que viajava por toda a França, ele contava, quando ele ia falar do filho, contava para as outras pessoas, sabe aquela coisa que está viajando? Então, eu estou aqui, mas eu tenho um filho, minha casa, eu tenho uma loja, eu tenho isso. E nessas falas, o senhor Alexandre, quando se referia a Delane, ele contava essa história. Que, certa feita, nessa imagem, Delane tinha 8 anos de idade. E essa passagem, o senhor Alexandre dizia que Delane foi perguntado para ele quando ele tinha 7 anos. O que os pais deles faziam? Qual que era a profissão deles? E daquele jeito ingênuo de uma criança de 7 anos, ele respondeu, papai, ele é espírita e mamãe também. Ela é uma boa médium, espero um dia, assim como minha mãe, poder honrar a minha fé. E o pai dele ficou tão encantado com essa fala que ele contava para as pessoas, sempre que ia falar, fazer alguma referência aos filhos, ele contava essa passagem. E Delane com 7 anos de idade. Vê que coisa magnífica, né? Isso, ele bem jovem. Agora aqui, Delane, ele já, nas suas últimas imagens dessa encarnação, e tem essa passagem que também é muito interessante, que eu quis trazer para a gente dialogar um pouquinho a respeito dela. Aqui vocês podem ver, aqui ele já estava de muleta, ele não se locomovia sozinho, ele estava quase cego, porque do olho esquerdo ele nunca viu, e como era uma coisa que evoluía, foi evoluindo, e ele ficou praticamente cego. Ele tinha a saúde muito debilitada, tá? Cada movimento que ele fazia representava grande sofrimento. Mas ainda assim ele era um exemplo vivo de resignação, permanecia jovial e sempre muito acolhedor. E olha que coisa bacana, uma situação aparentemente muito simples que a gente pode vivenciar nas nossas vidas com os outros. E os amigos dele, esses tinham personagens aqui muito importantes
importantes da história, da literatura espírita, da literatura francesa, que vinham diariamente, eles se revezavam e vinham todos os dias até o leito de Delane para ler os jornais para ele. Ele era um leitor voraz. Como já não tinha condições para isso, os amigos vinham fazer essa leitura para ele diariamente. Essa passagem é do que é considerada a última boa ação de Delane. 14 de fevereiro de 1926, mas por que a data? Porque eram as últimas horas dele nessa encarnação. Naquele dia, os dois amigos vieram para fazer a leitura e disseram que Delane estava muito mais debilitado do que normalmente estava, mas sempre amoroso. Eles sabiam da debilidade dele porque o conheciam já há longa data. No meio da tarde, por volta das 3h30, 3h40 da tarde, é o que a literatura mostra, chegou esse homem jovial e pediu para ser recebido por Delane. Delane estava num momento muito difícil que eles percebiam quase como uma agonia, pelas dores que percebiam ele sentir. Só que ele não dizia, não assumia e disse, eu vou recebê-lo. Esse rapaz entrou, ele era o contramestre das usinas Renault. A hora não fechou parênteses. E aí o que acontece? Esse homem foi procurar Delane por quê? Ele tinha uma prima que morava num outro local. E essa prima estava vivendo momentos muito difíceis e que ninguém conseguia entender. Ela escrevia de um jeito que ninguém entendia, ninguém sabia o que era. E esse primo foi atrás de ajuda, soube de Delane e foi conversar com ele. Por quê? Porque todos queriam internar. Ele foi em busca de Delane para dizer, ela é louca, a gente interna ou isso tem motivo? Ou isso é alguma coisa que a gente simplesmente não entende? Naqueles instantes de dor, de agonia, Delane desencarnou no dia 15 de fevereiro, na madrugada. Esses eram os últimos instantes dele. Ainda assim, ele conversou por 2 horas e meia com aquele homem, que era perspicaz, que era inteligente, que trazia grandes perguntas, que não conhecia nada da doutrina e que estava vivendo esse momento. Delane conversou com ele por 2 horas e meia. E esse homem, ao sair da casa dele, quase à noitinha, encantado com o que estava ouvindo, combinou com Delane o seguinte, eu vou comprar os seus livros, vou estudar, para eu entender o que acontece com a minha prima. E eu entendendo, eu vou falar sobre isso para o maior número de pessoas que eu tenho possibilidade de falar. E assim, aí a literatura conta que depois eles foram jantar, eles pegavam Delane, colocavam à mesa e a filha dele adotiva junto o tempo todo. Naquele dia ele sentia muita dor, mas ainda assim quis sentar com eles, não conseguia comer nada pelo estado que ele estava, mas fazia questão que os outros comessem, fazia questão de estar por perto. Essa é um pouquinho da história de Gabriela Delane. Não é fantástico, gente? Maravilhoso. E agora, a gente vai... Eu quero compartilhar com vocês uma fala, que eu vou ler um pedacinho, porque meu cérebro não aceita processar essa informação. Eu juro que eu tentei, mas não aceita. Aqui tem essa trilogia desses grandes irmãos, que a gente está trazendo uma pitadinha e buscando uma pitadinha, que falar deles é sempre muito pouco. O que acontece? Aconteceu o Congresso Espírita Internacional em Paris no ano de 1925. E aí o que acontece? Nesse ano de 1925, Leon Denis recebeu um convite para que fosse o presidente de honra desse congresso. Até hoje, esse congresso espírita é tido como o maior congresso, mais significativo e mais importante da história da nossa doutrina. Leon Denis recebeu esse convite. E quando ele recebeu esse convite, ele, dias depois, estava lá com o convite, o que ele falou? Eu já estou velho, cansado. Não tem sentido me convidar para esse lugar. Não tem sentido. Dias depois, aconteceu, eu ainda não tinha respondido esse convite, aconteceu uma reunião espírita e lá esteve em espírito Allan Kardec. E aí o que acontece? Ao receber o ofício, ele ficou aborrecido quando ele recebeu o convite, disse que estava velho, cansado, quase cego. No decorrer da sessão, composta por um grupo muito reduzido, fazia parte, ao se manifestar, o espírito de Allan Kardec. Denis contou tudo o que havia se passado, que ele recebeu esse convite.
e tudo que o preocupava em relação a isso. E ele disse: Camille Flammarion poderia perfeitamente me substituir, Kardec. Camille Flammarion está mais saudável, ele pode me substituir muito melhor até que a minha presença. E aí o Espírito disse, Kardec respondeu, Flammarion não estará presente. Como Flammarion não estará presente? Num congresso desse, Flammarion não estará presente? Debatendo com Allan Kardec, ou seja, qualquer um de nós faria isso, né, gente? Qualquer um de nós. Ele falando, Flammarion não estará presente. Olha, a cidade é muito longe daqui. Eles estavam em Tours. França fica muito, Paris fica muito distante daqui. Eu estou cego. Meu corpo está quebrantado de tanta idade que eu estou. Eu não tenho mais condições de ir. Ele fazendo aquela lamentação que nós fazemos, né? E aí o Espírito apenas respondeu, Flammarion não estará lá. Seria muito bom que você fosse. E aí quem que vai continuar batendo boca? Ele concordou. Concordou, mandou uma carta dizendo que agradecia e que aceitava o convite para ser o presidente de honra daquele grande congresso. Inclusive, na palestra do seu Reinaldo, ele colocou 2 fotos. Tem uma foto de um grande congresso, que é esse. E tem uma foto, por isso que eu não trouxe também, porque o senhor já colocou, tem essa foto do congresso, que é uma coisa fantástica, e tem uma foto de Leon Denis. Aquela foto foi tirada na entrada desse congresso, que foi um período muito importante. As 2 fotos estão na palestra do seu Reinaldo, que a gente vai divulgar no começo de dezembro. E aí, aconteceram os preparativos, ele respondeu falando que ok, e no meio desses preparativos, Camille Flammarion retorna à pátria espiritual. O congresso se dá com um certo entristecimento, até a literatura conta, né? E aí, quando ele retorna à pátria espiritual, Leon Denis entende por que Kardec havia dito, é você que tem que ir, Flammarion não estará presente. Não está, mas como assim não estará presente? Eu estou acabada, que estou com idade, que estou cansada, que ele é longe, eu já estou cego. Mas é você que deve ir. E aqui, meus amigos, falando desses belíssimos e gigantes irmãos, um outro fato muito interessante é que eles desencarnaram quase juntinhos. A diferença de 1 ano de um para o outro. Numa pátria espiritual, Camille Flammarion, aos 83 anos de idade. Em 1926, retornou à pátria espiritual, Gabriel Delane, aos 69 anos de idade. E em 1927, um ano depois, retornou à pátria espiritual, Leon Denis. Esse grande vulto, esses grandes. Gente, a história deles é tão magnífica. A minha intenção desde o começo era trazer a literatura. Mas quando fui vendo minimamente o ser, o homem e o grande espírito que estava por trás, me perdoe, mas a literatura vai ficar para um segundo momento. Porque é um grande exemplo do que a gente foi, do que a gente é, do que a gente pode ser e do que as nossas vivências nos convidam. Vê-lo fazer prece diariamente e pedir para ter forças para continuar. Vê-lo diariamente, apesar de toda essa saúde debilitada, ele fazer uma lista de preces e pedir por aqueles que retornaram à pátria espiritual. E mais, o fato de ter nascido num berço espírita, o fato de ter esses pais, não diz que ele está um passo à frente dos outros, muito pelo contrário. É uma responsabilidade ainda maior. Porque diante de uma mãe, uma mega médium que acompanhava Kardec, o pai, um grande trabalhador da doutrina, que dedicou a sua vida à doutrina, qualquer coisa que se faça diante de um espírito desses, diante de um ser desse, é sempre pouco. Então não é uma vantagem. É uma responsabilidade muito grande e que às vezes a gente não tem dimensão. Essa foi uma fala curtinha, pequenininha e muito pobre, diante do grande ser que foi e que é Gabriel Delane. Mas a gente fecha com muito carinho, muito respeito, essa fala que nós estudamos para trazer, não é, gente? Não é, Renata? Gente, muito obrigada. É isso.